Olá, querido concurseiro. Hoje nós estamos com um tema um pouco diferente que tem muita gente me pedindo e perguntando, né? Então, eu trouxe aqui uma aula para você, como estudar de modo eficiente. Então, é possível a gente estudar e achar que está aprendendo, que está estudando do jeito certo, mas na verdade não está? Sim. E isso aconteceu comigo. Eu estudava e achava que estava tudo bem. Estudava muita teoria, vários cadernos com resumos e, na verdade, quando eu ia fazer a prova, era aquele desastre, não é? E pode acontecer também de você achar que não tem tempo para estudar, não é? Tem um trabalho, família, muitas vezes criança. Porém, deixa eu dizer uma frase que o professor Fernando Mesquita costuma dizer: todo estudo é melhor que nenhum. Se você continuar comigo nessa aula até o final, eu vou te dar um presente se você ficar comigo até o final da aula, tá certo? Mas só se você ficar comigo até o final. Então, se você gostou desse tema, não esquece de se inscrever e de curtir este vídeo. Então, vamos lá. O que acontece? Existe o estudo pelo pré-edital e o pós-edital, né? No pré-edital, o que você tem que fazer primeiro? Escolher um cargo. Se você não tem ainda um edital aberto, você tem que ter um cargo. Escolha um cargo ou uma área. O que você vai fazer? Pegar editais anteriores com relação a este cargo. Mas eu não falo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não. Pega do ano anterior e do ano atual. Fazer um cronograma. Essa é a maior dificuldade que a maioria tem. Se você não sabe fazer um cronograma, pesquisa na internet, no YouTube. Tem muita gente que faz o trabalho para você e você não precisa aí estar quebrando a cabeça. E principalmente ter um bom material de revisão. Qual é o maior erro das pessoas? É escrever tudo o que o professor fala. E não é assim. O material de revisão é aquele que você olha, entende, você consegue entender o que você escreveu e força o seu cérebro a lembrar daquilo que você estudou. Mas atenção, não faça isso. E o que é que você não pode fazer? Só estudar quando tiver tempo. Porque nem sempre você vai ter tempo. E quando eu falo tempo, é 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. Nem sempre você vai ter esse tanto de horas aqui para estudar. Então, você vai estudar o tanto de tempo que você tem. Se você tem 10 minutos naquele dia, estude 10 minutos. Se você tem 30 minutos, 30 minutos. Se tiver mais, melhor ainda. Mas se você esperar ter um bom tempo para estudar, possivelmente você não vai conseguir estudar, porque você não vai ter esse tempo. E muitas vezes, aqueles que têm o tempo necessário não sabem estudar, ou não conseguem, né, focar, se concentrar naquele tanto de horas para estudar. Então, lembre-se disso. Todo estudo é melhor que nenhum estudo. Então, se você tem pouco tempo, utilize esse pouco tempo para estudar. E o pós-edital é quando já saiu o seu edital, você já sabe os assuntos que vai cair. O que você tem que fazer primeiro? Ler atentamente o edital. Não fique perguntando aos outros, leia você o edital, para você ter uma noção do que vai cair e ter certeza, né? Porque a gente às vezes confia nos outros e acaba, né? Baixar o material de provas do cargo com relação a o quê? Com relação à banca, né? Você vai baixar várias provas daquele cargo ou de um cargo parecido com relação à banca que saiu aí o seu edital. Separe as disciplinas, veja quais são as disciplinas que vai cair e separe por nível, aquele que você sabe mais, aquele que você sabe mais ou menos, aquele que você não sabe de nada. Liste os assuntos que mais caíram de cada disciplina. Então, você vai pegar essas provas, veja bem, vai pegar essas provas e vai listar os assuntos que mais caíram de cada disciplina. De português, caiu mais o quê? Eu peguei 5 provas. Né? E observei língua portuguesa dessas 5 provas. Em todas elas caiu, por exemplo, regência. Ou pelo menos em 3 delas caiu regência. Então, é um assunto que eu vou ter que estudar. Caiu mais crase. Então, é um assunto que você precisa dominar. E o momento mais importante, que é fazer o seu cronograma de acordo
com esses assuntos que você separou. E atenção, 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 atenção. Não estude, não faça isso. Não estude apenas uma disciplina. Alterne as disciplinas. Se você tem meia hora, estude meia hora hoje uma disciplina. Amanhã você faz as questões do que você estudou hoje, mas estuda outra disciplina. Porque você não vai conseguir terminar uma disciplina até a sua prova. Então você tem que ter o maior número possível de assuntos estudados até o dia da sua prova. Então, estudar uma disciplina é um erro. Você não vai conseguir fechar a disciplina toda. Então, alterne as disciplinas. Pelo menos 2 por dia. Ou então, pelo menos 2 disciplinas por semana ou 3 disciplinas por semana. Então, faça isso que vai te ajudar com certeza. Veja só, a maioria dos que estão estudando, estão começando para estudar para concurso, tem algumas objeções. E por que tem essas objeções? Porque normalmente quem está começando a estudar, ou até mesmo quem estuda há algum tempo, tem receio. Sabe de quê? De fazer questões. Gente, não tenha receio de resolver questões. Eu sei que é muito ruim quando a gente está resolvendo questões e a gente erra mais do que acerta, não é? Mas é assim mesmo. Você vai errar muito no começo, muito mesmo. E com o tempo, de tanto você fazer questões, vai se tornar até um joguinho. Você vai gostar de fazer, porque você vai começar a acertar. O que é que você também tem que fazer? Utilize aplicativos de questões. Tem o Gran Questões. Eu não conheço muitos, mas são os que eu costumo usar. Tem o que concursos. Esses vão te ajudar, porque lá você pode filtrar as disciplinas, o nível de dificuldade, o nível também com relação ao nível superior, médio, fundamental. Então, só focar na teoria não vai adiantar. Então, não faça isso aqui, não foque somente na teoria. Esse é o maior erro de quem estuda para concurso. Estuda muita teoria e acha que está craque. Aí, quando chega o dia da prova, o que acontece? Não dá certo, porque não fez questões. E qual é a média de questões por dia? É por dia, não é por semana, não é por mês, é por dia. Veja, você está estudando um assunto, você pode começar fazendo questões de certo e errado, mesmo que não seja da sua banca, mas é só para você ter uma noção se você realmente entendeu aquele assunto. Então, de questões de certo e errado por dia, você tem que fazer em torno de 50 a 100 questões. Se você fizer isso, você vai se sair bem na sua prova. Questões de múltipla escolha, que são mais longas, aí você já pode diminuir de fazer de 10 a 30 questões. Todos os dias, errando ou não, faça questões todos os dias. O que é que eu faria com um cronograma de estudos? Veja bem, vamos colocar 2 disciplinas por dia. Então, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu não coloquei o domingo aqui, porque o domingo pode ser para você fazer um simulado ou até mesmo para descansar, né? Nós merecemos descansar. Na segunda, colocaria 2 disciplinas no máximo, vamos dizer assim, né? Português e, vamos dizer, específicos, né? Que específicos é muito importante. Então, você vai lá no seu curso, que é importante que você tenha um curso. Tá catando coisa no YouTube, não vai resolver. Não vai resolver. Não, pode te ajudar, com certeza. Se você já tem uma demanda de estudos, você pode ir no YouTube para procurar aquele assunto específico que você tem dificuldade. Então, ele vai te ajudar, sim. Mas se você tem dificuldade em português, você precisa de um curso que siga uma ordem, né? Gramática, depois sintaxe, interpretação. Então, você precisa seguir uma ordem. Então, ter um curso vai te ajudar, tá? Então, você vai estudar português. Você tem 1 hora naquele dia. Então, estuda aí 30 minutos de português. Deixa 10 minutos para você resolver questões de específicos. Vai lá no seu edital, mais 30 minutos e deixa aí 10 minutos para resolver questões. Na terça, o que é que você vai fazer? Vai pegar essas 2 disciplinas, você vai colocar aqui, ó, na terça-feira. Se você tem 1 hora, 30 minutos só de questões. É isso mesmo. 30 minutos só de questões do que você estudou no dia anterior. E os outros 30 minutos você deixa para outra disciplina. Ou você pode continuar o assunto de português,
se você achou mais difícil, ou de específicas. Na quarta-feira, aí eu coloco uma nova disciplina, pode ser legislação, não é? Se você está estudando para a área educacional, vai ter legislação, né? Ou a gente coloca aqui matemática. No dia seguinte, você vai fazer do mesmo jeito que fez de português. Você vai tirar 30 minutos para revisar aquilo que você estudou no dia anterior e os outros 30 minutos para um outro assunto. Pode voltar com específicas, um novo assunto ou uma nova disciplina. O que é que você pode fazer? E assim sucessivamente, né? Você vai realizando de acordo com o seu cronograma de estudo por disciplina. E o assunto você vai seguindo aí o seu curso. Você pode fazer assim, questões que você tem muita dificuldade, você pode fazer como imersão. E o que é isso, imersão? É aquela disciplina que você tem que estudar todos os dias. Se você tem dificuldade em matemática, por exemplo, eu, tenho dificuldade em matemática, então é aquela disciplina que eu vou estudar todos os dias. Todos os dias. Independente das outras disciplinas, é essa que eu vou estudar todos os dias. Quando eu estiver percebendo que eu já estou entendendo mais essa disciplina, eu coloco uma outra que eu tenho um pouco mais de dificuldade, e assim sucessivamente. E as revisões? Isso aqui é o maior erro de todo concurseiro. Não fazer revisões. Veja que aqui, olha, todos os dias após a gente fazia revisões, não é? Não vai ser diferente. Você vai fazer revisões semanais. Você pode fazer revisões quinzenais também, tá? Ou mensais. Então, faça essas revisões. Agende no seu celular, agende no seu cronograma, escreva, olha, daqui a um mês eu tenho que voltar a estudar aquele assunto de novo para não esquecer. E principalmente se for um assunto que você teve dificuldade de aprender. Então, faça revisões. E tenha um material bom de revisão. Mapas mentais, palavras-chave. Não são aqueles textos enormes, não, tá? São revisões que você entenda. Então, fazer textos enormes não vai te ajudar. E aí, você gostou dessas dicas? Aquele presente que eu te disse, ele vai estar aqui, ó, no canal do Telegram, tá? Eu vou deixar para você esse material que vai ser um cronograma para você fazer bem bonitinho, um cronograma bem bonitinho para você fazer o seu e poder estar preparado aí para a sua prova. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.